Olá, pessoal! Na nossa aula do dia de hoje, nós vamos discutir aí uma profunda infelicidade, uma tristeza, que é a morte da Marielle Franco, no Rio de Janeiro, assassinada lá quando se preparava para se dirigir à sua casa. Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho a respeito dessa questão. A primeira pergunta-chave é: quem é Marielle Franco? Marielle Franco era moradora de área favelada do Rio de Janeiro. Só para você entender, no Rio de Janeiro, nós temos aí 6 milhões de habitantes na capital fluminense. Segundo o Instituto Pereira Passos, que faz o planejamento urbanístico da cidade em nome da Prefeitura do Rio de Janeiro, 1 em cada 3 no Rio de Janeiro é favelado ou periferizado. Ou seja, ou essa população está na área de favela ou está na área de periferia, que são as áreas mais afastadas da área core, da área central da cidade. A caracterização da favela e da periferia se dá basicamente pela ausência do Estado. O Estado, via de regra, não se faz presente com o policiamento ostensivo e preventivo, não se faz presente com a saúde, com a educação, com a capacitação para o mercado de trabalho, com a regularização fundiária, com a construção de casas populares, com a urbanização e o mobiliário urbano, não atende de maneira adequada com a mobilidade urbana para essas áreas e, portanto, se caracterizam como áreas marginalizadas. Essas áreas marginalizadas, óbvio, que são, então, uma das áreas de domínio territorial da criminalidade no Rio de Janeiro. Segundo o Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, nós temos, por exemplo, hoje no Rio de Janeiro, pelo menos 1.000 favelas e comunidades dominadas pelo narcotráfico. Dados também do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro mostra que mais de 100 comunidades estão dominadas por milicianos. A pergunta é: quem são os milicianos? Os milicianos são, na sua imensa maioria, policiais da ativa e inativos, mas também bombeiros militares. Algumas vezes se pega aqui ou ali algum membro das Forças Armadas que decidiram, abre aspas, cobrar proteção dos comerciantes da população local na área de milícia por ela controlada. Em tese, essa área de milícia expulsaria a criminalidade, sobretudo o narcotráfico, e passaria a cobrar por essa proteção, fazendo, às vezes, de um verdadeiro poder paralelo em face da ausência do Estado nessas regiões. Num primeiro momento, nós sabemos que as milícias foram até celebradas por parte da elite política fluminense. Nós tivemos, por exemplo, o ex-prefeito da cidade do Rio de Janeiro, César Maia, que disse nos seus blogs, durante o início do fortalecimento do movimento miliciano, que essas milícias contribuíam significativamente para reduzir a criminalidade no ambiente urbano e que, portanto, abre aspas, tinham um certo valor para o Estado brasileiro. Com o passar do tempo, a milícia percebeu absolutamente o óbvio. Melhor do que você extorquir comerciante e a população em troca de proteção é você ofertar, abre aspas, de maneira monopolística, serviço paralelo na comunidade por eles dominada. Então, TV a cabo e internet ilegal, o chamado GatoNet, no Rio de Janeiro, fornecimento de água, de botijão de gás, de transporte alternativo através de van e de todo um outro sistema paralelo, como, por exemplo, loteamento de terra grilada. Terra grilada é quando a milícia ocupa terra pertencente ao Estado.
terra devoluta, que pertence ao Estado brasileiro ou não tem dono definido, revendendo essas propriedades de maneira ilegal para a população. Muitas vezes a milícia invade determinados condomínios, por exemplo, como do Minha Casa Minha Vida, expulsa os trabalhadores que foram contemplados, né, com um apartamento nessas áreas e revendem ilegalmente os imóveis num verdadeiro domínio de terror territorial. Pois bem, Marielle Franco, favelada, negra, bissexual, né, cursou na universidade, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, na PUC, com bolsa integral. Graduou-se mestre em políticas públicas e foi assessora do deputado Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro. Marcelo Freixo foi aquele que liderou, né, uma comissão parlamentar de inquérito na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, exatamente para esclarecer os casos, né, de milicianos infiltrados na polícia, na política, no corpo de bombeiros e no domínio territorial da cidade do Rio de Janeiro. Nós sabemos que, em virtude disso, né, o próprio deputado vive com escolta desde então, porque foi marcado para morrer. Marielle Franco era sua assessora e, portanto, trabalhou na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro intensamente, né, durante todo esse período de assessoria, que durou em volta de 10 anos, e depois saindo-se candidata a vereadora pelo PSOL. Eu quero fazer um pequeno porém aqui na minha fala. Quando nós falamos a respeito de partidos de esquerda ou de direita no Brasil, é muito comum, né, que as pessoas se posicionem de maneira adjetivada. O que eu quero dizer com isso? Né? De que tal partido é X ou que tal partido é Y e, portanto, ignoram a realidade para ter um posicionamento ideológico a priori, portanto, conceituando de maneira prévia apenas pelo espectro político, né, pela qual aquele grupo se orienta. Eu preciso dizer para você que é absolutamente natural que essa posição ocorra, porque, obviamente, nós somos movidos por valores, por uma ética, por uma moral. Contudo, isso não pode, em hipótese alguma, né, turvar a nossa capacidade de pensar o fenômeno, tudo bem, antes de uma preconcepção sobre aquilo que de fato ocorreu e ocorre e provavelmente continuará ocorrendo, né, no Brasil afora. Independente da posição política, é preciso que a gente tenha uma clareza a respeito do fenômeno. Então, o que eu tenho? Eu tenho lá uma ativista de direitos humanos, fazendo o segundo parêntese. Muitas pessoas, de maneira, em certa parte, correta, alega que no Brasil, muitas vezes, os direitos humanos existem muito mais, né, para proteger o bandido do que exaltar o comportamento das forças de segurança ou do cidadão de bem. E eu compreendo isso de maneira muito clara, porque muitas vezes nós temos alguns posicionamentos, né, relativos aos direitos humanos que podem ser facilmente questionáveis por qualquer um de nós como sendo correto ou incorreto. No entanto, eu quero lembrar, e é muito importante que a gente entenda a gênese, né, do fenômeno. No Brasil, direitos humanos vem sendo encarado ao longo dos últimos anos como uma bandeira de esquerda, como uma bandeira de partidos como o PSOL. Vem sendo encarado como uma bandeira de defesa dos criminosos, tem sido encarada como uma defesa de grupos criminosos e de corrupção. Se fala em direitos humanos, se entende aí que se está protegendo o marginal, o delinquente, o organizador de quadrilha. Vamos à gênese. Os direitos humanos foram criados após a Segunda Guerra Mundial,
numa comissão que foi liderada pela Eleanor Roosevelt. Lembrando, então, que os direitos humanos nascem apadrinhados pelos Estados Unidos e, portanto, entendido aí como um movimento conservador liberal americano. É preciso que isso fique muito claro. Eleanor Roosevelt, em momento algum, poderia ser entendida como uma esquerdista, como uma esquerdopata, como um movimento de esquerda. Nem os Estados Unidos, ao longo de toda a sua história, nunca foi, né, um país que tenha se manifestado por movimentos de esquerda, socialista, comunista, esquerdista, esquerdopata ou qualquer outra adjetivação que a gente queira colocar. Os Estados Unidos sempre foi um país muito pragmático, em alguns momentos tendendo a um movimento de centro-esquerda, outros momentos, né, na direita e às vezes quase beirando a extrema-direita. Observe que no pós-guerra, os direitos humanos nascem no âmbito da ONU, apadrinhado pelos Estados Unidos, tendo como uma das principais formuladoras Eleanor Roosevelt, portanto, dentro de um contexto liberal de direita. Direitos humanos nascem de direita, conservador, no movimento liberal, né, apoiado pelos Estados Unidos. Porque direitos humanos não pode, não deve ser motivo de acobertamento de crime, de defesa de criminoso, não pode ser, né, para a defesa de organizações criminosas, da delinquência, ou de criar qualquer tipo de situação apadrinhadora de atividade criminosa. Os direitos humanos servem para reconhecer os direitos humanos de todos. Essa é a questão. Isso muitas vezes é difícil da gente compreender. Direitos humanos é para todos e não para alguns. Se é para todos, eu não posso ter estado de exceção. Direitos humanos é, por exemplo, para o criminoso, que cometendo o crime tem que ser preso, processado, julgado, ter direito, né, à defesa, ao contraditório e, se condenado pela própria sociedade, cumprir a pena de encarceramento ou qualquer outra que o Poder Judiciário lhe imponha. Mas é também, muitas vezes, para aquele que é da força de segurança e que cometeu crime. Há um tempo atrás, nós tivemos 2 policiais da PM do Rio de Janeiro que, a sangue frio, assassinaram 2 traficantes na calçada com um tiro de fuzil quando eles já estavam algemados. Parte das pessoas disseram, bem feito, menos 2. Só que aqui nós temos um problema. No Rio de Janeiro, nós temos que é a polícia que mais mata, mas é também a que mais morre. Só nesse ano de 2018, 48 policiais no Rio de Janeiro perderam a vida. Significa dizer que essa política do olho por olho, dente por dente, não está funcionando. A polícia vai lá e mata 2 que estavam algemados com um tiro de fuzil. O narcotraficante, se ele puder pegar um policial, ele está morto. A grande questão é, essa política do olho por olho, dente por dente, levou a gente a ter no Rio de Janeiro um dos maiores indicadores de violência de todo o país. E aí, repito, não é a defesa do criminoso. O criminoso tem que ser preso, encarcerado, julgado, tendo direito à ampla defesa ao contraditório e ser punido. Mas aquele policial que também cometeu um crime, que foi de assassinato, porque os 2 presos já estavam algemados no chão, também tem os mesmos direitos humanos, que é o direito a um julgamento justo, ter direito a um advogado, ao contraditório, a ter atenuantes, né, para o crime que cometeram, eventualmente serem absolvidos ou condenados e cumprirem pena. Portanto, pessoal, me permita isso, esse diálogo com você. Direitos humanos não pode, não deve ser uma bandeira de esquerda, nem de direita. Direitos humanos é uma bandeira de todos, a que todo ser humano seja tratado com dignidade. E se eventualmente cometeu o crime, não importa, se policial ou se bandido, se político ou cidadão comum, todos têm o direito à ampla defesa e ao contraditório e devem responder pelos seus atos e eventualmente serem punidos com encarceramento
pelos crimes cometidos. Feita essa ressalva, eu queria dizer para você que nós estamos vivendo um momento político no nosso país muito difícil e que muitas vezes nós nos encaminhamos para soluções fáceis. Muitas vezes nós queremos acreditar nas soluções fáceis. Nós queremos acreditar que 2 bandidos mortos com um tiro de fuzil, né, são menos 2. Esse é o problema. Não são menos 2. Porque aqueles 2 que morreram lá têm uma fila de crianças e adolescentes adentrando a criminalidade, pronto para substituir os 2. A grande questão é que a questão da criminalidade e da segurança pública, ela é muito mais complexa do que isso. Feito esse à parte, eu queria lembrar que todas as vezes que a priori a gente faz um julgamento de valor e adjetiva como esquerdopata, esquerdista, direitista, né, e por aí vai, nós estamos deixando de pensar. E pensar é uma solução, já ela própria, o pensar, para o encaminhamento de solução dos problemas nacionais. Dito isso, Marielle Franco era sim uma defensora dos direitos humanos. Mas as pessoas esquecem de ler a tese dela de mestrado, onde, por exemplo, ela dizia que os policiais no Rio de Janeiro estavam morrendo quase que como baratas e que, portanto, era necessária uma ação do Estado do Rio de Janeiro junto às famílias de proteção desse policial e de proteção dessas famílias que sofrem essas mortes. Dito isso, óbvio que Marielle Franco tem lá o seu nicho eleitoral entre a população mais pobre, mais desamparada da cidade. É óbvio que ela se manifesta pela defesa dos direitos humanos, é óbvio que ela enfrenta grupos que historicamente dominam o estado do Rio de Janeiro, que aliás hoje é um estado falido. Vamos lembrar, o ex-governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, está na cadeia. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Jorge Pisciani, estava preso em Bangu, complexo prisional de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, hoje está em prisão domiciliar. 2 deputados estaduais do MDB, lembrando todos eles do MDB, estão presos. Paulo Melo é um deles, e o ex-líder, né, do governo do estado do Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa, o Edson Albertazzi, também preso. Nós temos lá o ex-deputado pelo estado do Rio de Janeiro, Eduardo Cunha, preso. Então observe que na realidade é uma máfia política que tomou conta do estado do Rio de Janeiro e que levou o estado do Rio de Janeiro à falência no campo da segurança pública, no campo econômico, educacional, no campo da saúde. Marielle Franco, como vereadora, obviamente vai lá discutir todas essas questões e muitas vezes se contrapor a interesses consolidados no campo político e, obviamente, no campo social. Diante disso, ela vai lá, sofre uma emboscada e é morta. Bom, o que nós sabemos da morte da Marielle Franco até agora? Primeiro, que ela foi morta por uma submetralhadora, que não é muito comum, né, entre as Forças Armadas brasileiras e muito menos entre as forças policiais do Estado. Por um outro lado, é uma arma relativamente precisa, né, a curto, né, espaço, né, entre aquele que atira e aquele que sofre os tiros. Foi uma emboscada onde 2 carros monitoraram, né, toda a tarde da Marielle Franco, até que ela saiu de uma reunião com mulheres negras na região da Lapa, uma área boêmia do Rio de Janeiro, e se dirigia para a zona norte da cidade. Foi alvejada numa área onde as câmeras de segurança estavam desligadas. Nós sabemos que essa morte foi uma morte premeditada, encomendada. Num primeiro momento, havia uma discussão clara de que talvez o narcotráfico estivesse envolvido nessa morte. Quem conhece um pouquinho de segurança pública sabe que o narcotráfico não tem esse nível de organização, de monitorar a vida, né, de um determinado vereador, né, de acompanhar seu passo a passo, de utilizar um armamento, né, de mais precisão, de estabelecer uma fuga, de observar uma área que não tinha câmera para poder detectar e por aí vai. Levantou-se uma segunda hipótese, a presença de milicianos.
Tudo indica que foram milicianos que executaram, né, Marielle Franco, porque, teoricamente, ela estaria se contrapondo aos interesses da área de milícia na área por eles dominada. E aí, mais recentemente, um ex-miliciano que está sob proteção, né, federal, né, veio à baila para dizer que o vereador Marcelo Siciliano, do PHS, né, do Rio de Janeiro, encomendou a morte da Marielle Franco, porque ela estava interferindo nos negócios da milícia, no domínio de uma parte da zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Marcelo Siciliano teria se organizado com outro miliciano, que está preso agora num presídio federal, por outro crime cometido, e teria então se organizado com um policial da ativa e outro inativo, junto com outros comparsas, para assassinar a Marielle Franco. Sabendo que o Rio de Janeiro está sob intervenção federal, né, na área de segurança, o general Braga Neto e o general Richard Nunes, lembrando que o general Braga Neto é o interventor, né, general de exército Braga Neto, e o general de divisão Richard Nunes é o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Ambos, junto com o ministro Raul Jungmann, da Secretaria do Ministério da Segurança Pública do Governo Federal, parece que encaminham a solução do caso da morte da Marielle, provavelmente por uma ação da milícia. Não se tem ainda a comprovação da participação do vereador Marcelo Siciliano, mas ele foi citado numa colaboração de um ex-miliciano que hoje se encontra sob proteção federal. Isso significa que o poder da milícia, se confirmado, se infiltrou na política. E além de se infiltrar na política, começa a eliminação política de adversários, quando esses, obviamente, atacam os seus próprios interesses. Isso significa um poder paralelo, ao Estado no Rio de Janeiro, algo que é absolutamente uma afronta à sociedade brasileira como um todo. Portanto, independente da posição política que cada um de nós tem, que pode ser lá, de apoio a um determinado partido político como o PSOL ou repúdio a ele, obviamente que na internet, no Facebook, surgiram uma série de falácias, como, por exemplo, que a Marielle Franco foi morta e que houve uma grande visibilidade em torno da morte dela. E que nós tivemos lá uma policial PM negra no Rio de Janeiro, que também foi morta, e que não houve a mesma repercussão. E é óbvio que a gente tem que estender o carinho, o cuidado, a atenção à morte dessa policial e à sua família, mas me parece absolutamente razoável que a morte de determinados indivíduos tenha muito mais repercussão na mídia do que a morte de um cidadão comum como eu e você. Exemplo, a morte do Stephen Hawking foi muito mais noticiada do que, por exemplo, será a minha morte. Porque simplesmente eu não tenho o aparecimento público, a relevância de um Stephen Hawking para o conjunto da sociedade mundial. É razoável que seja assim. E não é que a minha morte futura seja melhor ou pior do que a do Stephen Hawking. Não é isso. É que pelo fato dele ser uma personalidade pública, ganha mais atenção da própria mídia e, num certo sentido, mais relevância para as forças de segurança pública como emblemático. Então, de novo, estendendo o carinho, a atenção, o cuidado e o respeito que a família da policial PM morta, negra, sofreu e que deve ter lá o seu crime elucidado com a mesma eficiência, eficácia e efetividade da Marielle Franco, mas isso não é desculpa para que a morte da Marielle não seja descoberta. E mais, é absolutamente razoável que haja mais repercussão de uma figura pública do que uma figura não pública, para o bem e para o mal, tanto nas suas ações positivas quanto nas negativas. Legal? Então vamos lá, vamos conferir essa matéria com você. Bom, pessoal, Marielle Franco foi uma das 32 mulheres negras eleitas vereadores nas capitais brasileiras em 2016. 32, ou seja, 3,9%, de um total de 811 vereadores eleitos nas capitais.
A vereadora do PSOL, de 38 anos, a quinta mais votada do Rio em 2016, morreu junto com seu motorista, o Anderson Pedro Gomes. Marielle Franco se formou pela PUC do Rio de Janeiro, fez mestrado em administração pública pela Universidade Federal Fluminense, com foco nas unidades de polícia pacificadora. Ela coordenou a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ao lado do deputado Marcelo Freixo, do mesmo partido. A ativista decidiu pela militância em direitos humanos após ingressar no pré-vestibular comunitário e com a morte de uma amiga a tiros pela criminalidade no Rio de Janeiro. O assassinato de Marielle e do seu motorista coloca em xeque, mais uma vez, as políticas para conter a criminalidade no Rio de Janeiro. Uma testemunha que trabalhou para a milícia do Rio de Janeiro procurou a polícia para acusar, em troca de proteção, um vereador e um ex-policial de serem os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco. O delator afirmou que o vereador Marcelo Siciliano, do PHS, e Orlando Oliveira de Araújo, um ex-PM que está preso acusado de comandar uma milícia, planejaram o assassinato da vereadora. Ele também informou os nomes de 4 homens escolhidos pela dupla para cometer o crime, que, segundo a testemunha, começou a ser arquitetado em junho do ano passado. 2 dias depois da denúncia, um dos assessores parlamentares de Marcelo Siciliano foi brutalmente executado dentro do seu carro, algo que foi interpretado pela polícia como uma tentativa de queima de arquivo. Ok? Bom, pessoal, para construir um país melhor, né, a gente precisa pensar. A gente precisa se despir em determinado momento da adjetivação da realidade, dos nossos preconceitos, né, e a partir daí e juntos, né, formando um único país, tentarmos construir uma nação mais digna. Um forte abraço para você, bons estudos e até a nossa próxima aula. Até lá! Clique lá.